65. Viver em outro mundo. Capítulo 559. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Alguns pequenos mercantes no continente sempre pensaram que apenas coisas caras podem fazer mais dinheiro. Mas eles não sabem que, realmente, as coisas mais lucrativas não eram produtos caros, eram algumas daquelas coisas que pessoas usam em sua vida diária. Aquelas coisas eram onde o dinheiro poderia ser encontrado de verdade. Embora a bebida que Zhao fez a partida dos Homens-Fera tivesse um sabor médio, ele conseguiu vencer em ser barato. E já que seu grau era muito alto, civis comuns teriam medo de estar consumindo rapidamente quando eles o levassem para casa. E já que o preço era baixo, certamente seria popular entre os plebeus. Randolph e os outros tinham seus próprios estabelecimentos de negócios e esses estabelecimentos lidaram principalmente com o dia a dia das pessoas. Se a bebida fosse lançada, então seus negócios com certeza seriam melhores. Os negócios mais lucrativos sempre envolveram produtos únicos. Embora o comis não fosse único, definitivamente era para os plebeus. Civis médios também pegaria suas próprias frutas para transformá-lo em vinho. Mas o vinho que eles fizeram tinha um grau muito baixo e não era saboroso de maneira alguma. E mais importante, os plebeus não têm o tempo para melhorar neste ofício. Plebeus geralmente estavam ocupados consigo mesmo a fim de sobreviver. Se eles saírem da cidade e pegar algumas frutas, levaria pelo menos um dia ou mais. Eles prefeririam usar esse um dia para fazer dinheiro. E se eles fossem pegar algumas frutas, eles podem apenas vendê-las de imediato. Portanto, para os civis, fazer vinho de fruta não valia a pena. Randolph e os outros eram muito mais experientes do que Zhao. Quando Zhao quis cooperar com os Homens-Fera sobre seu comis, eles o fizeram enrolar temporariamente. Afinal, eles ainda precisavam fazer pesquisa de mercado e determinar se o comis venderia bem nos mercados humanos. E depois de cálculos rigorosos, eles decidiram que o comis tem um lugar no mercado. Portanto, eles imediatamente concordaram com a proposta de Zhao. Naquele momento, o primeiro lote do comis estava sendo recebido na pradaria. O comis foi então enviado para a fortaleza da Montanha de Ferro para processamento. Ao mesmo tempo, a raça da Aiga também trouxe para fora notícias que para o comis, os Homens-Fera optaram não por escolher grão, já que eles não tinham falta. Ao invés disso, eles queriam ser compensados com necessidades diárias. Zhao entendeu sua decisão, e ele já tinha esperado esse resultado. Embora ele não possa fazer necessidades diárias, Randolph e os outros podem. Zhao venderia o comis para Randolph e os outros enquanto receberia parte do pagamento em necessidades diárias baratas. Então, ele trocaria aquelas necessidades diárias com os Homens-Fera por comis barato. Zhao não fez nada mais do que ser o intermediário. Mas mesmo assim, ele ganhou lucros enormes em fazer isso. Com a chegada do negócio de comis de Zhao, o continente humano imediatamente entrou em um alvoroço. Um álcool barato mas ainda saboroso, era algo inconcebível. Embora os plebeus pensassem que o comis tivesse um sabor estranho, eles ainda acharam bastante aromático. Não só teve o sabor do vinho, ele também tinha um indício de leite nele. Mesmo se as pessoas não pudessem beber muito disso no começo, eles começaram a se acostumar posteriormente. A princípio, Zhao colocou 50 mil quilos de comis no mercado. Mas nem mesmo levou um único dia para tudo isso ser vendido. A recepção do mercado do produto foi muito boa. Esse fato fez a confiança de Randolph e dos outros aumentar. Ao mesmo tempo, quando Zhao usou necessidades diárias para trocar pelo comis, a pradaria inteira imediatamente fervilhou de alegria. Essas coisas podem não ser preciosas, mas para os Homens-Fera, seu trocado de bolso pode finalmente ser trocado por algo de valor. Fermentar o comis era muito simples para os Homens-Fera, quase cada família mesmo faria isso. Mas desde que esse comis não podia ser armazenado por muito tempo, muitos deles eram jogados fora todo ano. Mas agora, os Homens-Fera não precisavam se preocupar com isso mais. Enquanto eles venderem esse comis para Zhao, seu problema de excesso seria resolvido. Não somente eles parariam de desperdiçar coisas, eles também poderiam trocar por algo que era muito útil. Depois desse sucesso,
A linha de produção de cumis de Zhaoai, a rede de logística, bem como a venda, finalmente tinha sido estabelecida e estava operando muito bem. Não era apenas Zhaoai que estava feliz, Randolph e os outros estavam eufóricos também. Depois que suas lojas venderam o cumis, ficou evidente que a performance de suas lojas se tornaria muito melhor do que seus competidores. Para eles, isso era absolutamente boas notícias. A família de Zhaoai estava muito feliz também. Os maiores ganhadores nesse negócio do cumis eram eles. Não só porque eles eram os processadores, mas também por causa de ter a vantagem da diferença de preço. Embora os Homens-Fera e os humanos tenham assinado o acordo de preço justo, a diferença de preço entre eles ainda era muito grande. Zhaoai compraria as necessidades diárias a preços de fábrica e as trocou por cumis barato com os Homens-Fera. Mas já que essas necessidades diárias foram compradas a um alto preço na pradaria, a quantidade de dinheiro que Zhaoai ganhou ao longo do caminho foi muito grande. Exceto pelas perdas durante o processo de destilação, Zhaoai estava ganhando lucros em tudo mais. Ao mesmo tempo, Zhaoai também não precisava se preocupar com o transporte. Embora ele tivesse as águias trabalhando com ele, as águias estavam apenas tratando como um trabalho secundário. Depois do sucesso inicial, Zhaoai foi até a tribo do touro Hercúleo e se encontrou com Alice. Afinal, quando esse assunto ficar pronto, ele estaria partindo para um local distante. Quando Zhaoai voltou da pradaria, ele não foi de imediato para o Império Rosen. Ao invés disso foi para o Ducado de Purcell para ver como Ruin estava indo. E ela estava fazendo muito bem. A loja que ela abriu no Ducado estava agora se expandindo para o exterior. Ao mesmo tempo, Ruin não olhou para Zhaoai com desconforto mais, e estava agora sorrindo na frente dele. Parece que ela tinha encontrado sua própria vocação. Quando Zhaoai viu o estado de Ruin, ele também sentiu alívio. Ruin já sabia sobre as coisas discutidas na Fortaleza da Montanha de Ferro. E já que ela agora tem um relacionamento inseparável com ele, Zhaoai lentamente aceitou Ruin no seu coração. Zhaoai não era uma pessoa do continente Ark. Pessoas no continente Ark com status como o de Zhaoai ainda detinham uma mulher pura com muita seriedade. Mas para um terráqueo como Zhaoai, ele sabia que as chances de encontrar uma mulher pura da sua idade na Terra era equivalente à chance de vencer na loteria. Por causa disso, Zhaoai realmente não se importou com o passado de uma mulher. Portanto, ele não estava muito preocupado com a vida anterior de Ruin. Afinal, passado é passado, todo mundo precisa seguir em frente. Zhaoai ficou com Ruin por um dia no Ducado de Purcell e aprendeu sobre os assuntos do negócio lá. Ele também comeu uma refeição com Ruin, cultivando seu relacionamento, e depois ele disse para ela que ele estava indo para um local distante. Depois disso, Zhaoai voltou para o espaço. Laura e as outras não se importaram com as ações de Zhaoai. Zhaoai estando com Ruin era muito diferente de Zhaoai estando com elas. Laura e as outras sentiram essa diferença, portanto, elas não estavam com ciúmes. Depois que Zhaoai retornou para o espaço, ele descansou uma noite antes de retornar para a Fortaleza da Montanha de Ferro. A situação na fortaleza era muito boa. As aldeias escravas estavam estáveis, e os escravos estavam alegres sobre trabalhar. Com o objetivo de fazer os escravos trabalharem nas vinícolas com mais conforto, Zhaoai configurou uma carruagem de mortos-vivos para eles a usarem para viajar para o trabalho. Para os escravos vivendo nas aldeias, suas vidas atuais nas terras negras eram como um paraíso se comparado aos lugares que eles costumavam viver no passado. Tudo na Fortaleza da Montanha de Ferro estava funcionando apropriadamente. As novas máquinas para as vinícolas foram alocadas. E os escravos não eram idiotas. Não demorou muito tempo para eles iniciarem. As máquinas que Zhaoai tirou desta vez deveriam ser muito simples de operar, porque as máquinas eram relativamente avançadas. Quanto mais avançada uma máquina, mais fácil seria operá-la. Muitas das máquinas na vinícola somente precisava de alguém para ligá-la, tudo mais seria processado em conformidade. O pequeno trabalho físico que os escravos tinham não era cansativo também. Não era uma tarefa difícil para eles levarem barris de um lugar para o outro. Zhaoai também sabia que os escravos eram relativamente ignorantes. Se ele fosse fazê-los realizar um trabalho complicado, eles certamente seriam incompetentes nisso. Agora que o negócio do cumis foi estabilizado, Zhaoai fez Ata construir uma tenda especificamente para o armazenamento das bolsas espaciais.
Dessa maneira Caer poderia regularmente pegar aquelas bolsas espaciais e enviá-las para a fortaleza da Montanha de Ferro. E então transportar o comis processado para cada ponto de fornecimento. Naturalmente, a totalidade desse processo, enviar e receber, não era somente feita por Caer. Caer liberaria águias de sangue fora da cidade do deus Bestias fez irem até a Taia e pegar as bolsas espaciais. Então as águias de sangue reentrariam no espaço quando elas estivessem fora de vista. A fortaleza da Montanha de Ferro não precisava ser tão problemática. As bolsas podem apenas ser deixadas especificamente dentro do armazém. Mas da fortaleza da Montanha de Ferro para os pontos de fornecimento, as águias de sangue eram necessárias novamente. Tudo isso foi deliberadamente feito em ordem de mascarar a existência do espaço o máximo possível. Esse tipo de método não era algo que as pessoas podem prever facilmente. No máximo, as pessoas descobririam que Zhao Ai tinha vários equipamentos espaciais em mãos. Com a força de Zhao Ai, haviam somente algumas pessoas que ousariam roubar essas bolsas agora. Afinal de contas, Zhao Ai já transformou sua família em algo que rivalizava com a influência de uma velha família milenar. No seu estado atual, ninguém queria incomodá-lo. A razão pela qual grandes nobres eram grandes em seus negócios, era por causa de uma regra implícita de que ninguém usaria coisas excessivamente sombrias a fim de afetar o negócio de uma família. Se alguém quisesse fazer coisas sombrias, então a família afetada sem dúvidas faria o seu melhor para eliminar a pessoa. Essa era a agressividade das grandes famílias, e essa era a agressividade da família Buda também. Depois que ele completou suas tarefas na fortaleza da Montanha de Ferro, Zhao Ai retornou para a Ilha Dourada. A ilha estava agora desenvolvendo muito bem, pois havia mais piratas aqui. Entretanto, não pense que a existência da Ilha Dourada fez os mares mais pacíficos. Ao invés disso, a ilha realmente fez as águas nas redondezas bastante caóticas. Era publicamente conhecido que a Ilha Dourada era um lugar que as pessoas podem despejar seus itens, sejam eles adquiridos justamente ou não. E para os piratas, essas eram boas notícias. Por causa disso, piratas tinham se tornado muito mais desenfreados nos mares próximos da Ilha Dourada. Contudo, esses piratas não ousaram causar problemas dentro das águas da ilha. Primeiro, era porque a família Buda já mostrou a eles o que eles poderiam fazer. E segundo, era porque eles não queriam destruir seu relacionamento com o único lugar que eles podem fazer negócios com segurança. Embora alguns desses piratas tivessem grandes famílias como seu apoio, mas como eles permaneceram no mar por muito tempo, eles precisariam de dinheiro para sustentar e se entreter. No passado, eles não tiveram nenhuma oportunidade para conquistar isso, mas agora que a Ilha Dourada apareceu, era natural que esses piratas quisessem se comportar o máximo possível no território da ilha. Viver em outro mundo. Capítulo 560. Zhao Ai estava atualmente sentado dentro de seu navio, o Aven. A brisa do mar e a visão dos pássaros no horizonte o deixaram se sentir muito bem. Embora o ambiente do espaço fosse muito melhor comparado ao lado de fora, Zhao Ai ainda sentiu que o mundo exterior tinha um tipo de sentimento realístico nele. Laura e as outras também estavam paradas do lado de Zhao Ai. Elas estavam atualmente deixando a Ilha Dourada e estavam indo em direção ao Império Buda. Embora o Império Leão fosse muito mais perto do Império Roseno que o Império Buda, Zhao Ai ainda queria ir para o Império Buda. Ir para a Montanha dos Anões era muito mais importante do que visitar o Império Leão. Na verdade, por causa da enormidade da Montanha dos Anões, ela não estava inteiramente localizada no Império Buda. Uma pequena parte também estava no Império Leão. No entanto, os anões tinham um relacionamento muito melhor com o Império Buda. E com a força dos anões conseguindo rivalizar com a dos Homens-Fera, o Império Leão não ousaria atacá-los mesmo se seu império fosse a segunda nação mais forte do continente. Mas embora o Império Leão não estivesse muito próximo com os anões, eles ainda tinham algo que eles podem contar: a Montanha Akikra. A Montanha Akikra era famosa no continente. A principal razão da fama da montanha era porque era uma das 5 áreas proibidas do continente. As 5 áreas proibidas no continente foram nomeadas: o Pantano do Cadáver Apodrecido, Montanha Akikra, Campo de Gelo do Polo Norte, Ilha Flamejante e o Abismo Demoníaco. Esses 5 locais tinham suas próprias características especiais. Por exemplo, o Pantano do Cadáver Apodrecido era conhecida por sua névoa venenosa e também suas criaturas mortas-vivas.
Era um lugar que ninguém podia deixar uma vez que eles entrem. As características do campo de gelo do Polo Norte era sua temperatura congelante. Quando alguém vai lá, suas armas de metal seriam congeladas até ficar frágil como gelo. Mesmo os fortes homens-fera somente ousavam explorar sua vizinhança. A ilha flamejante é o exato oposto do campo de gelo do Polo Norte. Era um mundo de fogo. Espíritos de fogo e bestas do atributo de fogo prevaleciam ali. Somente alguns iriam querer pensar sobre ir naquela ilha. O abismo demoníaco era o local mais misterioso no continente. Lendas dizem que era o portão para o reino demoníaco. No passado, Zhao Ai não acreditava nisso, mas depois de ver a força de Caer, ele estava finalmente convencido de que Caer veio do reino demoníaco. Mas a montanha Akikra era muito diferente das outras 4. Era na verdade, o lugar favorito de aventureiros. Era porque a montanha é um reino de bestas mágicas. Havia um grande número de bestas mágicas vivendo dentro da montanha e as pessoas podem pegar algumas delas em ordem de fazer dinheiro. Entretanto, eles não podem ir muito profundamente. A montanha Akikra ainda era, afinal de contas, uma das terras proibidas. Uma vez que alguém vai muito profundo, eles não seriam capazes de sair. Essa regra não era isenta para especialistas do 9º nível. A montanha Akikra era a fronteira natural entre o Império Rosen e o Império Leon. Mas a maioria da montanha estava dentro do Império Leon, somente uma pequena parte pertencia ao Império Rosen. Por causa disso, o Império Leon detinha a melhor cavalaria de elite de bestas mágicas. Essa cavalaria era toda feita de bestas mágicas obtidas na montanha Akikra. Embora elas fossem treinadas por humanos, elas ainda tinham a selvageria nelas, fazendo seus ataques muito fortes. Isso fez a cavalaria do Império bastante assustadora no continente. Mas Zhao Ai não queria ir para o reino das bestas mágicas agora. Embora houvessem muitas bestas mágicas lá, era muito perigoso. E mesmo se ele não temesse o perigo, o negócio era muito mais importante para ele agora. Ele quer que a família Buda seja mais forte o mais cedo possível, então ele não quer atualizar o espaço ainda. Mas com isso dito, embora uma pessoa não possa capturar facilmente bestas mágicas na montanha Akikra, os altos níveis ainda eram bastante raros. Então no final, Zhao Ai escolheu ir para a Montanha dos Anões primeiro. E se ele for para a Montanha dos Anões, haveria uma chance para ele visitar a Floresta do Elfos. Embora pareça que ir para o Reino das Bestas Mágicas fosse uma ideia muito melhor, mas não esqueça que Zhao Ai encontraria 2 raças inteligentes ao invés de uma. Se ele quisesse expandir o negócio da família Buda, isso definitivamente era uma boa ideia. Depois que Zhao Ai pensou sobre esses assuntos por algum tempo, Laura de repente disse: Irmão Ai, você espera que a nossa visita aos anões seja suave? Zhao Ai sorriu e disse: deveria ser suave. Afinal, os anões e os humanos tiveram mais contato comparado aos homens-fera. Além disso, conflitos raramente acontecem entre os dois, então não deveria haver nenhum grande problema. Laura assentiu e disse: os anões são muito famosos em metalurgia no continente. Se nós pudermos conseguir alguns de seus produtos e trocar com os homens-fera, nós certamente seríamos capazes de conseguir algumas coisas boas. Os homens-fera desejam muito ferro. Laura assentiu e disse: eu espero que sim. Eu também acho que nós não teríamos problemas desta vez. Com a nossa força atual, não haveria ninguém que representaria um perigo para nós. Mesmo os piratas não ousariam nos ofender. Zhao Ai sorriu e disse: os piratas nem mesmo pensariam sobre nos roubar quando eles virem um navio da família Buda. E com a adição da família Marquei, mesmo o Império Exu não seria capaz de se mover contra nós. E quanto à Igreja Radiante, eles agora estão muito ocupados se protegendo, então eles não teriam tempo para pensar sobre nós. Eu acho que além do misterioso Engraverk, ninguém pode lidar conosco. Megan sorriu e disse: isso seria o melhor. Eu apenas quero jogar bem. Para ser honesto, o espaço é bom, mas depois de um longo tempo, se tornou obsoleto. É bom relaxar fora de tempos em tempos. Laura disse: mas não tem muito o que olhar no mar. Não levaria muito tempo antes de você ficar entediada. O cenário simplesmente permanece inalterado. Zhao Ai sorriu: mas você pode ver outras pessoas aqui, outros navios. No espaço, não existe nenhuma pessoa além de nós. E também talvez alguns rebanhos de animais. Depois que ele disse isso, o som de canhões mágicos sendo disparados foi subitamente ouvido.
Zhao Ai e os outros olharam. Eles sabiam que havia uma luta próxima. Zhao Ai imediatamente abriu o monitor para ver o que estava acontecendo. O que ele viu era um navio pirata e outro navio. Naturalmente um roubo estava acontecendo. Mas não era o navio de Zhao Ai que estava sendo roubado, mas sim um navio de 5 mastros. Zhao Ai olhou para a bandeira do navio e não foi capaz de reconhecê-lo. Então ele virou sua cabeça para Laura e disse: "Você sabe a quem aquela bandeira pertence?" Laura olhou para ela por um momento antes de assentir e dizer: "Eu sei, pertence à família Urikane do Império Buda. O status daquela família no Império Buda é muito alto. No passado, eles também estavam sendo suprimidos pela Igreja Radiante porque eles não eram crentes resolutos na religião. A família tinha uma característica particular, não importa se eles eram homens ou mulheres, enquanto alguém tivesse uma relação de sangue com a família, eles teriam uma enorme probabilidade de ter afinidade com o elemento vento. Não importa se é ki de batalha ou magia, seus atributos seriam vento. Eles são muito famosos no continente por causa dessa afinidade. E por causa dessa característica, eles só adoram o Deus Vento. No Império Buda, eles são classificados como uma velha família milenar, bastante parecida com os status da família de Megan. Mas por que os piratas se atreveram a atacá-los? Zhao Ai olhou para os navios e sorriu fracamente. Eu tenho que dizer, esses piratas são realmente ricos. Quem pensaria que navios de 5 mastros seriam parte de uma frota pirata? Essa é realmente a primeira vez que eu vejo tal coisa. Se todos os piratas tivessem esses tipos de navios, então eu temo que a restrição da nossa família Buda seria colocada no lixo. Laura e as outras também notaram que Zhao Ai estava se referindo. Os navios dos piratas que estavam atacando a família Urikane acabou sendo navios avançados do continente. Nem mencione piratas. Mesmo grandes famílias não podem ter casualmente aquele tipo de navio. Os olhos de Litsi ficaram afiados. Alguém está tentando matá-los. Irmã mais velha, quem são os inimigos da família Urikane? A irmã mais velha que Litsi falou era Laura. Embora Meg fosse a única quem gastou mais tempo com Zhao Ai, foi Laura quem mais o ajudou. E adicionando ao fato de que Laura era a mais velha delas, era aceitável para as mulheres chamá-la de irmã mais velha. Laura balançou sua cabeça e disse: embora a família Urikane tenha uma força formidável, seu temperamento é muito bom, e eles não gostam de ofender pessoas. Mais importante, eles realmente não lutam por poder e dinheiro. Além deles serem muito leais à sua fé, os membros da família são pessoas de bom coração. Então como eles possivelmente poderiam ofender alguém? Além da Igreja Radiante, a família Urikane é amigo de todo mundo. Quando a Igreja Radiante os suprimiu, muitas pessoas saíram do seu caminho apenas para fornecer ajuda. Eu posso ousar dizer que as pessoas mais amigáveis do continente seria sua família. Enquanto Zhao Ai estava ouvindo Laura, ele ficou confuso. Laura, como você conseguiu essa informação? Por que é tão detalhada? Laura sorriu e disse: irmão Ai, você não sabe? Nossa família Marquei tem coletado informação relacionada a várias famílias no continente. A história e emblemas das famílias foram escritas em grandes detalhes. Ao mesmo tempo, nós também temos os arquivos da família Robert que tinha mais ou menos o mesmo conteúdo. Zhao Ai sorriu amargamente e disse: eu realmente não sabia quais famílias eram, seus emblemas e assim por diante. Relembrar dessas coisas me dá dor de cabeça. É bom que você lembre deles. Certo, nós temos um bom relacionamento com a família Urikane. Laura balançou sua cabeça e disse: muito provavelmente não. A família Urikane raramente faz negócio. Eles basicamente conseguem o que eles precisam de seu território. Por causa disso, negócio com eles era muito raro, então nós não tivemos muito contato com eles. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: então está a hora certa, vamos atraí-los para ser nossos amigos. Certo, Laura, você pode reconhecer de onde os navios vieram. Naturalmente, Zhao Ai não estava se referindo aos navios da família Urikane, mas sim aos navios piratas. Embora os navios no continente parecessem praticamente iguais, uma pessoa bastante perspicaz seria capaz de ver algumas ligeiras diferenças nesses navios. Cada nação tinha seu próprio estilo quando se tratava sua construção naval, algo que pessoas experientes poderiam distinguir. Laura cuidadosamente olhou para os vários navios piratas, e depois de algum tempo ela abriu sua boca e disse: pela forma do navio, provavelmente é do Império Buda.
Mas sua cor pertence muito mais à dinastia das ondas do oceano. Eu realmente não tenho certeza. Os olhos de Zhao Ai brilharam. Dinastia das ondas do oceano? Eles novamente viver em outro mundo. Capítulo 561. Laura perguntou: Irmão Ai? Quando a dinastia das ondas do oceano nos ofendeu? Como eu não consigo me lembrar. Zhao Ai bufou friamente e disse: Você se esqueceu? Quando nós perseguimos o Grão-Duque Liuert, o navio que supostamente apareceu para salvá-lo não veio da dinastia das ondas do oceano? O navio talvez tenha sido roubado pela igreja ou talvez emprestado. Mas ainda, o assunto não era tão simples. Quando Letzi ouviu Zhao Ai, seu rosto afundou enquanto ele dizia: Então é a igreja radiante. Existe um conluio entre a igreja e a dinastia das ondas do oceano? Zhao Ai zombou e disse: Isso não é possível. A igreja radiante acabou de sofrer uma enorme perda e tiveram que deixar ir seu aperto do Império Axu. E naturalmente, eles não mostrariam todas as cartas que eles tinham. Eu acho que a dinastia das ondas do oceano já estava conspirando com eles desde o começo. Se o plano da igreja radiante no Império Axu tivesse tido sucesso, então a igreja estaria controlando as nações mais ao norte e mais ao sul do domínio humano. Se eles ganhassem força o bastante, eles lançariam uma guerra contra todas as nações no meio, os atacando das duas fronteiras. Com esse método, seria possível para eles unirem o território humano inteiro. Litsi e os outros não puderam deixar de olhar em confusão. Laura olhou para Zhao Ai e disse: Como eles poderiam ter essa enorme coragem? E como isso poderia ser possível? Nem digo o Império Rosen, mas o Império Buda e o Império Leon não são muito fáceis de lidar. Após ouvir isso, Zhao Ai não pode deixar de zombar. Não é fácil de lidar. Lembre-se, onde foi o primeiro local que eu tive um confronto inicial com Liu Yart? Foi na fronteira entre o Império Rosen e o Império Axu. A guarnição protegendo a fortaleza eram todas pessoas do Grão-Duque Liu Yart. Se todos os seus planos acontecessem suavemente, quando o Império Axu lançasse seu ataque, aqueles defensores não apenas evitariam a luta, eles podem mesmo se render no primeiro sinal do inimigo. Isso faria a barreira mais forte do Império Rosen desaparecer. Eu acho que a Igreja Radiante também tinha o mesmo arranjo no Império Leon e no Império Buda. A ambição daquelas pessoas é muito grande. Laura e os outros pensaram sobre isso e entenderam o que Zhao Ai estava dizendo. Se o que Zhao Ai disse fosse verdade, então a ambição da Igreja Radiante era verdadeiramente muito grande. Laura olhou para Zhao Ai, intrigada, e então perguntou: Irmão Ai, como você pensou nisso? Zhao Ai riu e disse: Eu apenas pensei sobre isso, já que eu sempre senti que a Igreja Radiante não são pessoas descuidadas. Mas sua aproximação recente no Império Axu foi simplesmente simples e rude demais. Mas agora que eu vi esses navios, tudo se conectou na minha mente. Laura então virou seu olhar na direção do monitor e disse: Então por que eles estão enfrentando a família Uricane? Isso não é agir irracional demais. Zhao Ai então riu alto. Por quê? A Igreja Radiante agora está sendo suprimida por todo mundo. Mas se eles já tiverem algum relacionamento com a dinastia das ondas do oceano, então eles podem utilizar a força daquela nação. Além disso, eles agora estão trabalhando nas sombras, tornando muito mais difícil lidar com eles. E parece que eles mudaram sua aproximação. Ao invés de seduzir os nobres para sua religião, eles estão agora indo atrás dos nobres que estavam em oposição à sua crença, nobres que eles têm inimizade. Agora pense sobre isso. Comparado à família Buda e à família Calci, não é muito mais fácil eliminar a família Uricane. Laura e as outras assentiram para as palavras de Zhao Ai. Elas pensaram que o que Zhao Ai disse estava certo. Embora a família Uricane também fosse uma velha família milenar, sua reputação não era muito generalizada por causa do temperamento. Se alguém basear isso na influência, eles não podem se comparar à família Buda e à família Calci. Além disso, a luta da família Calci e da família Buda contra a Igreja Radiante já era bem conhecida no continente. Se a Igreja Radiante lidar com a família Calci ou a família Buda neste momento, então as pessoas do continente certamente saberiam que foi a Igreja quem tinha feito isso. Mas se eles lidarem com a família Uricane, ninguém teria certeza de que foi eles. A luta entre a Igreja Radiante e a família Uricane era muito moderada para as outras pessoas do continente. Portanto, se a Igreja Radiante estivesse se movendo contra a família Uricane, não chamaria atenção demais para o continente.
E já que a igreja iria garantir que ninguém sobreviva, ninguém saberia que foi feito por eles. Esse deve ser os pensamentos das pessoas na igreja. Naturalmente, tudo isso era apenas adivinhações de Zhao Ai. Isso ainda precisava ser confirmado. Portanto, Zhao Ai fez o Aven se aproximar do campo de batalha o mais rápido possível. Eles devem salvar as pessoas da família Urikami. Ao mesmo tempo, eles lidariam com os atacantes da dinastia das ondas do oceano e os transformariam em mortos-vivos, trazendo a verdade de suas próprias bocas. O Aven agora estava muito bem modificado. Sua velocidade se tornou mais rápida enquanto sua força defensiva tinha aumentado. Afinal, esse era o carro-chefe de Zhao Ai, e ele era o patriarca da família Buda. Seu status era muito mais diferente do que antes. Então, se ele usar qualquer navio de batalha comum, ele se tornaria motivo de chacota entre as pessoas. Em alguns minutos, Zhao Ai finalmente estava perto da batalha. Havia um total de 7 navios presentes. 6 navios de batalha de 5 mastros e um cargueiro encouraçado. Para 6 navios de batalha atacarem um único cargueiro, parece que eles não estão dando nenhuma chance para o cargueiro sobreviver. Os 6 navios de batalha estavam cercando o cargueiro e estavam atirando continuamente com os canhões mágicos. Parecia haver magos no navio, e de tempos em tempos, eles enviariam alguns feitiços na direção do outro navio. Os coloridos ataques mágicos fizeram a cena parecer como um enorme evento de fogos de artifício, muito bonito. Entretanto, essa beleza representava a morte. Os 7 navios não estavam próximos um do outro. Parece que os 6 agressores não estavam dispostos a confrontar o cargueiro em combate próximo. Eles queriam usar magia para destruir completamente o navio. Essa tática também era a melhor maneira para eliminar um alvo no mar. Zhao Ai não pensou demais sobre isso quando ele fez o avenho direto para os navios de batalha. Quando os 6 navios de batalha ficaram cientes da presença de Zhao Ai, 2 deles se separaram do grupo e se aproximaram dele. Os 3 navios estavam rapidamente ficando próximos uns dos outros. E quando eles estavam próximos, uma voz foi subitamente ouvida. O navio do outro lado: ouça! Nós somos o grupo pirata da família Urikami. Se você não seguir outro caminho, então nós seríamos forçados a ser indelicados. Após ouvir essa sentença, Zhao Ai não pôde deixar de rir e dizer: engraçado, isso é engraçado demais. É a primeira vez que eu ouço tal piada. Para um grupo pirata atacar um cargueiro da família Urikami, esse deve ser a coisa mais hilária que aconteceu no continente. Ouça, saiba as suas limitações e caia fora desse lugar. Senão, eu serei o único a agir de forma indelicada. A outra parte não esperava que Zhao Ai estivesse ciente da identidade da família Urikami. Eles estavam agora em uma desvantagem. Manter essa fachada agora se tornou muito mais difícil. Enquanto as duas pessoas trocavam palavras, seus navios estavam ficando mais próximos um do outro. E quando o navio de Zhao Ai estava prestes a ser atacado pelos canhões dos outros navios, Zhao Ai imediatamente liberou muitos mortos-vivos a bordo daqueles navios. As pessoas nos navios de batalha não esperavam que Zhao Ai fosse capaz de liberar mortos-vivos dessa distância, e eles foram completamente pegos despreparados. Adicionalmente, os mortos-vivos de Zhao Ai eram muito fortes. Por causa disso, o que aconteceu nos navios de batalha depois só pode ser descrito como um massacre. Antes que as pessoas nos 2 navios fossem capazes de reagir, eles já foram assassinados pelos mortos-vivos. As pessoas nos outros 4 navios de batalha não estavam cientes disso. Em suas mentes, embora os 3 navios não estivessem muito longe um do outro, combate próximo ainda seria impossível. Nessa distância, a única maneira adequada para combate seria ataques de longa distância. Depois de eliminar as pessoas dos 2 navios, Zhao Ai imediatamente os transformou em mortos-vivos. Depois disso, imediatamente fez os 2 navios abrirem fogo na direção do Aven. Naturalmente, esse ataque estava sob o controle de Zhao Ai. Ele queria fazer os outros pensarem que eles ainda estavam lutando. Isso enganaria os outros 4 navios de batalha a pensar que os 2 navios ainda estavam do seu lado, inocentemente permitindo a nova frota de Zhao Ai entrar no seu cerco. Quando os 3 navios lentamente se aproximaram do campo de batalha, os outros 4 navios de batalha não sentiram nada de errado. E depois que Zhao Ai entrou no seu círculo, ele imediatamente liberou quantidades massivas de mortos-vivos a bordo dos outros 4 navios de batalha.
O destino dos 4 navios não poderia ser comparado aos outros 2 navios. Eles nem mesmo esperavam os ataques de Zhao Ai. Muitos deles não estavam cientes que eles já estavam mortos. Imediatamente, os 4 navios pararam de atirar. Isso fez as pessoas no cargueiro da família Uricane se sentirem um pouco estranhas. E enquanto eles estavam confusos, eles de repente ouviram uma voz do navio que acabou de chegar. Amigos da família Uricane, olá. Não precisa temer, eu já cuidei do inimigo. Eu posso subir a bordo. As pessoas da família Uricane encararam. Embora eles não conheçam a outra parte, eles ainda estavam confiantes sobre a sua eficácia de combate. Portanto, seu líder disse, eu não sei quem o amigo é, mas nós devemos recebê-lo no nosso navio. Zhao Ai sorriu fracamente e depois fez o avião se aproximar lentamente. Então ele estendeu uma prancha de bordo para chegar no navio da família Uricane. Depois disso, Zhao Ai levou Laura e as outras a bordo do navio. O navio da família Uricane estava muito danificado. Haviam também muitas equipes a bordo, esperando serem tratados. Zhao Ai sorriu e então acenou sua mão quando um monte de magia da luz voou e pousou na ferida, efetivamente curando suas feridas em uma velocidade observável a olho nu. Naquele momento, a equipe que estava se preparando para recebê-lo parou. Seu rosto ficou feio enquanto ele olhava para Zhao Ai e dizia, o senhor é da Igreja Radiante? Zhao Ai virou sua cabeça para o único quem falou, essa pessoa era bastante bonita. Ela tinha cabelo castanho e olhos verdes claros, um rosto bastante afiado e dentes brancos como a neve. Embora ela possa não ser muito bonita, uma pessoa poderia sentir uma aura muito atraente enquanto olhava para ela. Mas quando Zhao Ai olhou de perto para essa pessoa, ele não podia deixar de ficar surpreso. Ele estava muito familiarizado com esse rosto. Esse rosto não pertencia a outra senão a Kristen Stewart, uma atriz bastante conhecida por seu papel no filme chamado Crepúsculo. Deve-se dizer que entre as atrizes, Kristen não era a mais bonita. Ela apenas tem uma aura muito atraente nela. Quieta. Inteligente. Elegante. Essas palavras podem não caber em alguém como ela. Porque Zhao Ai gostava bastante do filme, ele era capaz de reconhecer seu rosto com um único olhar. Essa garota parecia muito com Kristen. Zhao Ai não pôde deixar de suspirar profundamente. Sua sorte era verdadeiramente fantástica. Primeiro foi Taylor, depois Megan, então Kayleigh, e agora havia Kristen. Os céus realmente estavam cuidando dele. Ser capaz de encontrar essas na Terra não era uma coisa fácil. Contudo, Zhao Ai tinha detectado alguma expressão de vigilância na mulher. Então ele imediatamente respondeu, a irmã pode ter entendido errado, mas eu não sou uma pessoa da Igreja Radiante. A irmã não viu a bandeira do meu navio? Quando ela ouviu Zhao Ai, ela não pôde deixar de virar sua cabeça na direção do mastro principal do avião e viu a bandeira do dragão selvagem flutuando livremente acima do mar encharcado de sangue. Quando ela notou a bandeira, ela não conseguiu deixar de ofegar. Seu cérebro parecia parar por um curto momento. Ela parecia ter visto essa bandeira antes, mas ela apenas não conseguia se lembrar quando, ou mesmo onde. Naquele momento, ela ouviu a voz de uma pessoa exclamando, céus, aquela é a bandeira do dragão selvagem da família Buda. Vocês são da família Buda. Após ouvir a pessoa, a garota não pôde deixar de olhar para Zhao Ai em confusão quando ela perguntou, você é da família Buda? Mas como você pode usar magia de luz? Zhao Ai sorriu fracamente e disse, quem disse que a minha família Buda não pode usar magia de luz? Deixe-me me introduzir, meu nome é Zhao Ai Buda, o atual patriarca da família Buda. A garota olhou fixamente para Zhao Ai, aparentemente esquecendo sua cortesia. Isso não foi surpreendente, já que Zhao Ai era um mago negro bem conhecido no continente. Vendo um mago negro usando magia de luz era mesmo mais surpreendente do que ver uma árvore plantando a si mesma. Zhao Ai não comentou a expressão da garota. Ao invés disso, ele acenou para Laura e as outras e disse, essas são minhas esposas, Laura, Meg, Megan, Litsi e Nia. Vendo Laura e as outras fazendo uma saudação, a garota finalmente respondeu, com seu rosto vermelho de vergonha. Ela executou sua própria saudação e disse, Kristen Ricane cumprimenta o patriarca Zhao Ai e as madames. Depois que ambos os lados trocaram cumprimentos, Kristen então virou sua cabeça para Zhao Ai e disse, patriarca Zhao Ai, eu devo expressar a minha maior gratidão a você. Se não fosse por você, então nós poderíamos ter caído para o ataque da outra parte.
Esses piratas são realmente odiosos demais. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, irmã Kristen não precisa se importar demais. Eu apenas dei uma pequena mão amiga. Agora que aqueles navios de batalha estão sob meu controle, a irmã não precisa se preocupar mais. Embora Kristen não sabia como Zhao Ai era capaz de controlar aqueles navios de batalha, ela não ousou perguntá-lo como. Ela sabia que se Zhao Ai quisesse que fosse conhecido, então ele diria a ela eventualmente. Kristen então deu uma saudação a Zhao Ai e disse, não importa o que, eu gostaria de agradecer ao Senhor. Senhor, por favor, sente-se comigo na cabine. Ela disse isso enquanto fazia um gesto com seu braço como um convite. Zhao Ai não foi educado. Ele aceitou o convite e conduziu Laura e as outras para caminhar com Kristen na direção da cabine. A cabine do navio não era muito grande, somente cerca do tamanho de uma sala de estar normal. Depois que o grupo se sentou, a sala imediatamente ficou bastante lotada. Viver em outro mundo. Capítulo 562. Um servo veio e lhes serviu algo para beber. Porque a batalha não levou muito tempo, e já que a outra parte estava usando armas de longa distância, o dano no cargueiro da família Urricane não era muito sério. O grupo se sentou enquanto Kristen ditava os eventos antes do ataque. Embora a família Urricane fosse constantemente discreta e raramente fazia negócios, era inevitável que eles teriam que trocar alguns produtos com os outros. No entanto, suas trocas não eram em escala tão grande quanto as outras grandes famílias. Para grandes famílias manterem suas forças, eles precisavam ter alguma forma de sustentar essa força. Mesmo se a família Urricane não gostar de fazer negócio, era inevitável se eles quisessem ter seu território funcionando normalmente. Mas porque sua família não era muito boa nisso, eles apenas negociariam quantidades mínimas para manter a operação normal no seu território. Desta vez, a missão de Kristen era trocar no Império Rosen e depois voltar. No Império Rosen, eles não trocariam na Ilha Dourada, mas sim preferiam a cidade Água Nascente. Suas transações anteriores sempre foram feitas na cidade Água Nascente. Mesmo se a Ilha Dourada estivesse em ascensão, a família Urricane não parecia ser atraída. Eles ainda continuavam seu comércio com a cidade Água Nascente da mesma forma. Mas quando eles estavam voltando, 6 navios de batalha de 5 mastros levando bandeiras piratas de repente os cercaram. Embora eles tivessem meios de lutar de volta, seu poder de fogo não pode ser comparado a outra parte. E acrescentado ao fato de que os inimigos tinham navios de batalha, enquanto eles tinham um cargueiro, se Zhao Ai não viesse, então eles com certeza estariam acabados. Depois que Kristen terminou de falar, Zhao Ai sorriu fracamente e disse, nós queríamos ir visitar o Império Buda, mas nós não esperávamos encontrar tal coisa. Mas a irmã Kristen não sentiu algo estranho? Como poderia piratas colocar suas mãos em 6 navios de batalha de 5 mastros? A personalidade de Kristen era a mesma que a da família Urricane. Enquanto você não ofendê-la, então ela trataria você gentilmente. Mas isso não significa que a família Urricane era tola. Do contrário, eles eram pessoas bastante espertas. Eles apenas colocaram seu intelecto em melhorar sua magia e outras coisas, mas não por ambição. Essa era a impressão geral do continente para com a família Urricane. Quando Kristen ouviu o que Zhao Ai disse, seus olhos ficaram afiados por um momento antes de olhar para Zhao Ai e disse, o que o senhor quer dizer? Por favor, fale. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, eu suspeito que os assaltantes não fossem piratas. Irmão Kristen deve saber, muitos grupos piratas do mar têm grandes famílias os apoiando. Mas com o antecedente da família Urricane, eu acredito que nenhum pirata iria querer atacar você. Além disso, piratas com grande força. Eu estou certo? Kristen assentiu e disse, está certo. É como o senhor disse, nossa família Urricane tem muitos amigos no continente, e poucos inimigos. Zhao Ai sorriu levemente e disse, o que irmã disse é verdade. Mas mesmo se você dizer que são poucos, isso significa que a família Urricane ainda tem inimigos. E a irmã esqueceu que você tem um grande inimigo? Kristen olhou fixamente, então ela olhou para Zhao Ai e disse, o senhor está pensando sobre a Igreja Radiante? Zhao Ai sorriu e disse, isso é muito possível. Que tal isso? Eu vou chamar alguns mortos-vivos dos navios de batalha e perguntar a eles. O que você acha? Kristen parecia não entender, então ela olhou para Zhao Ai e disse, você quer dizer que você transformou todo mundo naqueles navios em mortos-vivos? Patriarca Zhao Ai,
Isso não é mal. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, por que seria ruim? Eu transformei centenas de milhares de pessoas do Império Aksu em mortos-vivos. Por que me importaria com essas poucas pessoas? Ele então se levantou e caminhou para fora. Kristen olhou para a costa de Zhao Ai com olhos que mostravam nojo. A família Uricane era famosa por ser pessoas de bom coração, portanto, eles não estão acostumados a ver as ações viciosas e sem misericórdia de Zhao Ai. No entanto, ela ainda seguiu Zhao Ai para fora da cabine. Esse assunto pode afetar o futuro da família Uricane. Ela não podia ignorar isso. Zhao Ai não se importou demais. Ele não queria estar nas boas graças de Kristen mesmo. A razão do porquê ele ajudou a família Uricane era porque ele quer que a Igreja Radiante tenha um tempo difícil. Fora do navio, Zhao Ai recitou alguns encantamentos antes de acenar seu cajado. Gás preto começou a aparecer do cajado e cercar um navio. Quando o gás desapareceu, Kristen descobriu que haviam pessoas paradas no topo do convés do navio. Zhao Ai repetiu o padrão e transformou as outras pessoas do navio de batalha em mortos-vivos. Então ele fez os navios de batalha se aproximar do cargueiro da família Uricane. Então alguns mortos-vivos embarcaram no navio da família Uricane. Kristen tinha reconhecido algumas dessas pessoas do tempo da batalha. Portanto, ela não suspeitou que Zhao Ai enviasse seus mortos-vivos para fingir. Depois que os mortos-vivos embarcaram no navio, Zhao Ai imediatamente os fez relatar quem eles eram. Os atacantes não eram piratas, mas sim a marinha da dinastia das Ondas do Oceano. A dinastia das Ondas do Oceano era a nação mais desenvolvida na pesquisa do elemento água. Por causa disso, eles tinham a mais poderosa marinha no continente. Entretanto, mesmo se essas pessoas fossem da marinha, eles não tinham nada a ver com a Igreja Radiante. A única coisa que eles sabiam era que eles foram ordenados a atacar, nada mais. Mas Zhao Ai não estava preocupado. Ele perguntou a esses mortos-vivos sobre qual deles era o comandante dos 6 navios de batalha. Zhao Ai já estava acostumado ao estilo da Igreja Radiante. Era impossível para a Igreja não enviar alguém para monitorar a operação. Não levou muito tempo antes dessas pessoas nomearem alguém. Então Zhao Ai imediatamente chamou a pessoa e a interrogou. Com certeza, ele se identificou como parte da Igreja Radiante. Além disso, seu nível não era baixo, ele era um padre. Desta vez, ele foi ordenado pela Igreja Radiante para lidar com a família Uricane. No entanto, ele não sabia de mais nada. Mas essa informação era o bastante. Pelo menos, Zhao Ai queria deixar Kristen saber que os únicos que queriam lidar com a família Uricane era realmente a Igreja Radiante. Zhao Ai também confirmou suas suspeitas. A Igreja Radiante tinha controle sobre a dinastia das Ondas do Oceano. Além disso, eles tinham mudado seus métodos de se moverem em segredo. Depois da interrogação, Zhao Ai fez os mortos-vivos retornarem para os navios e os fez partir. Então ele retornou para a cabine junto com Kristen. Kristen estava franzindo a testa. Ela sentiu que esse assunto tinha ficado bastante espinhoso. Embora a Igreja Radiante estivesse o suprimindo, sua fundação ainda estava intacta. Mesmo se sua presença tivesse sido reduzida, ainda haviam pessoas que idolatravam sua fé. Os monarcas das outras nações realmente não os viam como uma ameaça. Além dos Império Rosen e Aksu, ninguém realmente foi contudo em eliminar a igreja. Algumas igrejas ainda estavam presentes, com padres pregando nelas, embora os números fossem muito menores. Portanto, mesmo se a Igreja Radiante estivesse agora se comportando, eles ainda eram muito fortes. Kristen não era idiota. Ela tinha deduzido isso dos testemunhos dos mortos-vivos que a dinastia das Ondas do Oceano e a Igreja Radiante não tinham um relacionamento simples. Parece ser como o que Zhao Ai pensou. A Igreja Radiante tinha se tornado muito mais formidável agora do que quando eles estavam nas sombras. Zhao Ai olhou para Kristen e sorriu fracamente. Irmã Kristen, eu apenas quero levar esse assunto a sério. E já que este assunto está acabado, então nós estaríamos partindo. Nós ainda temos um assunto urgente para cuidar no Império Buda. Kristen ofegou e não respondeu de imediato. Ela estava abaixando sua cabeça pensando tão profundamente que ela não foi capaz de falar com Zhao Ai, o que era algo muito desrespeitoso. Quando ela pensou sobre isso, o rosto de Kristen não pôde deixar de ficar vermelho. Ela apressadamente se levantou e fez uma reverência para Zhao Ai e disse, eu fui injusta com o senhor. Eu estava absorvida demais em meus próprios pensamentos, então eu negligenciei você. Eu peço perdão ao senhor.
mas porque o Senhor partiria de imediato. O Senhor fez um grande negócio em nos ajudar. Por favor, fique e deixe-nos expressar a nossa gratidão. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: a irmã é muito educada. Não precisa fazer isso. Para mim, isso é nada além de um pequeno esforço. Eu realmente tenho algo para fazer no Império Buda, então a irmã não deve se sentir mal. Kristen rapidamente respondeu: o que o senhor precisa no Império Buda? Minha família Urikani tem um pouco de influência lá. Talvez nós possamos ajudar o senhor. Zhao Ai sorriu levemente e disse: eu estou viajando para o Império Buda porque eu quero ir para a Montanha dos Anões e ver se eu posso fazer negócios com a raça anã. Kristen não pôde deixar de franzir a testa quando ela ouviu Zhao Ai. A Montanha dos Anões detinha um status especial no Império Buda. O Império precisava pesadamente de armas e armaduras dos anões. No entanto, eles também não queriam que os anões ficassem fortes demais. Então, assim como os homens-fera, os humanos controlavam as quantidades de trocas que seriam enviadas para a montanha. Contudo, os anões não eram idiotas. Enquanto eles notarem que eles haviam sido enganados, eles certamente declarariam guerra contra o Império Buda. Então, por causa disso, os mercantes do Império Buda não ousavam enganar os anões. Porém, o Império ainda pensou em um método. Eles não deixariam os mercantes das outras nações contatar os anões, garantindo que eles teriam um monopólio completo do mercado anão. Desde que o Império estava restringindo a troca, somente alguns mercantes eram capazes de fazer trocas com os anões a longo prazo. Mesmo grandes nobres não tiveram oportunidade para ditarem por conta própria. Portanto, era natural para a expressão de Kristen ficar feia após ouvir as palavras de Zhao Ai. Quando Zhao Ai viu a expressão de Kristen, ele perguntou: irmã Kristen, tem algo errado? Kristen não escondeu a verdade de Zhao Ai. De fato, esse assunto já era conhecido pelos poderes de alto nível no continente, então não havia razão para manter um segredo. Depois de ouvir Kristen, Zhao Ai não pôde deixar de sorrir fracamente e dizer: não importa. Se eu não puder fazer, então eu realmente não me importo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.